Miriam e Arão contra Moisés. Primeiro perigo, falar contra Moisés. Por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram-lhe, porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. O Senhor ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, sai agora da tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e a eles se apresentaram. Então disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, pois ele é fiel em toda a minha casa, e boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como pois não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles. Versículo 9. E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e acendeu-se e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Amém? Quando nós queremos às vezes se igualar, ou ter a mesma autoridade, ou procurar ou pensar que estamos, não temos, mas pensar que temos a mesma comunhão que o líder tem. Eles disseram: ora, Deus fala só com Arão, com Moisés? Engano, ele fala comigo também. Deus vai falar só com Moisés, vai revelar só para Moisés, vai usar só Moisés e eu. Deus fala comigo também. Eles querem se igualar no nível de intimidade de Moisés com Deus. Eles querem se igualar no mesmo tópico. Eles disseram que o Deus que fala com Moisés fala com eles também, e que Moisés, eles não estão inferior a Moisés em nada. E eles diziam que, ora, Deus agora vai falar só por ele? Não, Deus tem intimidade comigo também. Ora, embora o Espírito Santo tenha intimidade com todos, mas uma liderança. Moisés estava certo em pegar a mulher cuxita? Não. Moisés estava certo? Não estava. Nenhum momento Moisés está certo. Porque a mulher dele, era filha de Jetro, já estava errada porque era uma estrangeira. Segundo, ele mesmo pôs a lei dizendo que não podia se casar com estrangeira. E agora ele está casando com uma cuxita estrangeira. Moisés estava certo? Moisés estava errado. Mas, porém, ninguém tem o direito de se meter. Por quê? Porque às vezes, irmãos, é assim. A vida do pastor, o pessoal quer dizer tudo que o pastor tem que fazer. Quer dizer como é que o pastor tem que ser. Quer dizer, se o pastor for escolher uma mulher, se for escolher uma mulher para casar, não. Aí tem que ser a mulher que agrada a igreja. Se a igreja não quiser aquela mulher, não der com a mulher, diz logo que não é de Deus. Deus não é falando. Essa nem não é a mulher para o pastor, porque a mulher pastor é minha filha. A mulher para o pastor sou eu. Dessa daí não é a mulher do pastor. Quer escolher até a mulher, embora a mulher esteja errada. Mas Deus é Deus.
E não queira se igualar na intimidade do seu líder. Não queira se igualar na mesma comunhão, porque a comunhão, a autoridade está sempre sobre ele. Deus fala com o povo, fala sim. Deus fala com Arão, fala sim. Deus fala com Miriam, fala sim. Mas existem níveis que Deus fala. Deus não fala dentro de todos os níveis. Existem níveis que a voz de Deus, a voz de Deus abrange. E os níveis da voz de Deus, o timbre de sua voz é diferente por cada pessoa que se fala. A Bíblia diz que João, no Apocalipse, ele diz: eu ouvi uma voz como de muitas águas. Tinha hora que ele dizia: então eu ouvi a voz como trovão. O timbre dele vai mudando conforme ele quer falar. E conforme e com quem está falando, ele muda o timbre de voz com quem ele vai falar. Aqui, eles acharam que queriam se igualar com Moisés na sua intimidade. E chegaram a Moisés, e Moisés: você vai se casar com uma coxita? Quem mandou? Deus porventura não fala contigo, irmão? Deus olhou dos céus. Moisés era muito manso. Deus diz: eu vou descer lá, eu vou descer agora. E Deus desceu. Só que Deus não desceu, irmão. Ele desceu, como diz no Salmo 46. Ele desceu em trevas. Porque Deus, ele é o Deus da luz e ele é o Deus das trevas ao mesmo tempo. Não é que Deus é trevas. É porque Deus, a Bíblia diz que ele tanto criou a luz como as trevas. Ele criou todas as coisas. Ele desce em trevas assim, para Arão e Miriam. Como assim? Porque aqui a tenda, vou fazer a tenda. Eles estão na porta da tenda. Deus chama os três para saírem da tenda. Saiu os três: Miriam, Moisés e Arão. Saiu os três da tenda, Deus desceu. Deus desceu aqui, no meio deles. Só que quando Deus olhou cara a cara neles, Deus via a cara deles, mas eles não viam de Deus. Eles não estavam vendo nada, mas Deus estava na frente. Porque Deus desceu em treva para eles. Eles não conseguiam ver Deus. Por quê, pastor? Porque se eles vissem Deus, acontecia o quê? Todos os três morriam. Eles não viram Deus, mas Deus estava cara a cara com eles. E Deus vai começar a dizer os níveis de intimidade. Porque Moisés, o texto diz, porque Moisés era muito manso. E como Moisés era muito manso, ele ia deixar, porque Moisés deixou a mulher deles cortar o prepúcio do seu filho. Moisés era muito manso, era muito fácil, irmão. Um líder que nem Moisés, Deus colocou, eu não sei como era Moisés. Moisés era um líder nato, um dos melhores líderes que se possa ter. Mas Moisés era muito manso. E Deus escolheu um líder muito manso. É difícil. Só que Moisés era controlado. Ele era manso, mas ele também tinha os seus níveis de ira. Porque quando ele se irava, ele matava até com as suas próprias mãos. Mas defendendo sempre o seu povo. Olha o que a Bíblia diz. Ele desceu. Quando Deus desceu aqui em trevas, eles não estavam vendo Deus. Deus agora vai falar os níveis de intimidade. Pega o seu texto agora. Vamos para o texto. Vamos para o texto. No versículo de número 5. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouve agora as minhas palavras. Você está entendendo essa expressão? Você não entendeu essa expressão? Olha o que diz, ó. Ouve agora. Deus está dizendo: é agora que vocês estão ouvindo, porque vocês nunca ouviram. Agora eu vou falar com vocês agora, por causa de Moisés. Ouve agora que vocês vão ouvir minha palavra, porque vocês não ouviram. Eu vou dizer para vocês como era que eu falava com vocês. Olha o que Deus diz, ó. Ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, é uma suposição. Ele não está dizendo que tem. Se há entre vós profeta, se há, olha o que Deus vai dizer. Se há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Arão e Miriam tinham dois tipos
que eles se falavam com Deus? Primeiro, visão. Segundo, sonhos. Era a forma mais próxima que eles tinham para se aproximar de Deus. Primeiro, visão. Segundo, sonho. Eram as duas maneiras mais próximas que Deus poderia falar com eles. Eram as duas maneiras, era a única forma que Deus poderia. Porque, irmãos, a voz de Deus, ela vai sendo entregada a um obreiro, a um pastor, dependendo do seu nível de fidelidade. A voz, ela vem com nível de fidelidade. Se você é fiel a Deus, somente pegar esse pincel e colocar aqui, a voz do Senhor vai ser no nível do que você faz. Porque a voz só vem no nível do que você faz. Jesus diz: aquele que faz só o que é, manda-lhe fazer. Eu prego isso sempre. É um servo mau. Por quê? Olha o que ele diz. Olha o que ele diz. Se eu falo, se há profeta, eu falo assim. Primeiro, eu falo em sonhos. Segundo, eu falo em visão. É a forma que vocês vão ver. Agora, com Moisés, não. O nível é diferente. Eu falo com ele cara a cara. Na minha boca, ele senta o meu bafo. Cara a cara eu falo com ele. Por quê? Porque Moisés faz mais. No versículo 7 ele diz assim, ó: não é assim com o meu servo Moisés, ô glória, que é fiel em toda a minha... Glória a Deus. Tem que ser fiel em toda a casa. Se você é porteiro, começando os porteiros, você que primeiro começou sendo porteiro, quer chegar ao diaconato, seja fiel como porteiro. É diácono, quer chegar ao presbitério, seja fiel como diácono. É presbítero, quer chegar ao evangelista, seja fiel como presbítero. Quer chegar a ser pastor, seja fiel como evangelista. Tem que ser fiel em toda a minha casa. Porque quando você é fiel em toda a casa, fiel no dízimo, na oferta, fiel na oração, fiel nos cultos, porque está cheio de crentes e de obreiros, irmão, que falta mais culto. É o crente domingueiro. Chega na igreja só no domingo, às vezes ainda chega atrasado. E quando o culto passa de 9 horas, está dizendo: o culto não termina hoje mais não. Por quê? Porque não é fiel em Deus em toda a casa. E sabe o que acontece? Tem hora que eles pensam que sabem mais do que o pastor. O pastor diz uma coisa, ele diz: está errado. O pastor deveria fazer assim. O pastor deveria fazer assado. O pastor deveria fazer dessa forma. Não queira se igualar com a intimidade, um nível do seu líder, porque você talvez não faça metade dentro da casa de Deus do que o seu líder faz. Se Deus falar em sonho e ele se falar em visão. Por quê, pastor? Por causa da fidelidade. Se você for fiel a Deus em toda a casa, Deus pode falar com você no nível de Moisés. Se ele fala no livro de Moisés, quem é fiel em toda a casa. Se você não é fiel em toda a casa, não pode exigir a mesma coisa que Moisés tem. Olha o que Deus vai dizer, irmãos. Olha no versículo de número 8, que Deus fala: ó, porque ele é fiel em toda a minha casa. E boca a boca. Olha o que Deus está falando. Em boca a boca falo com ele. E olha o que Deus diz, irmão. Claramente. Glória a Deus. Está entendendo? Eu não sei a sua tradução. Como é que está na sua? Falo não por figura. E falo com ele de vista e não por figura. Oh, glória. Na minha tem. E eu falo com ele claramente, ó. Eu falo boca a boca, claramente. Eu não falo por figura. Eu não uso com ele. Quando eu vou falar com Moisés, eu falo claramente. Ele entende tudo que eu digo e eu entendo tudo que ele diz para mim. Quer ouvir a voz do Senhor claramente? Seja fiel em toda a casa. Quer ouvir a voz do Senhor claramente? Obedeça a palavra de Deus. Quer ouvir a voz do Senhor claramente? Se você é porteiro, seja fiel na sua portaria. Quer ouvir a voz do Senhor claramente? Se é diácono, seja fiel como diácono. Quer ouvir a voz de Deus claramente? Seja fiel como você é presbítero. Quer ouvir a voz de Deus claramente? Seja fiel na sua cadeira como senhora, como jovem, como criança. Porque Deus falará com você claramente. Irmãos, se Deus falar claramente, isso é uma dádiva divina que não vem para todo homem. Sabe por quê? Irmãos, eu quero fazer uma pergunta aqui para você. Quem aqui vai fazer uma coisa
E às vezes fica com dúvida, será se é de Deus? Todo mundo. E se Deus falasse claramente, ó, tua vida vai ser assim, 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 assim. Você tinha alguma dúvida? Não. Você tinha alguma dúvida? Claramente quer dizer, Deus não vai deixar nenhuma dúvida. Vai dizer tudo como será o teu projeto de vida. Porque Ele fala claramente. E quando Ele quer se manifestar claramente, Ele diz, ó, e fala com Ele claramente. Verso 8. E não por enigmas, pois Ele me vê. Olha o que o texto diz, Ele me vê a forma do Senhor. Ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste? Orra. Olha o que ele diz, ó. Pois como, pois, não temeste? Não temeste o quê? Falar contra o meu servo. Contra Moisés. Glória a Deus. Hã? Olha o que Deus está dizendo. Vocês não têm medo. Deus ficou surpreendido e Deus faz uma pergunta e diz, você não tem medo de falar contra Moisés? Vocês não têm medo de falar do meu servo? Não tem medo. Vocês têm coragem de falar do meu servo? Como vocês não temeram falar de Moisés, meu servo? Deus está dizendo que você tem que ter medo de falar de um homem de Deus. Você já está dizendo, você tem que ter medo de falar de um homem que tem intimidade com Deus. Porque uma pessoa que fala de um homem ou de uma mulher, quando eu falo homem, não estou sentindo no sentido figurativo só de homem, eu estou falando de uma pessoa, de um homem ou de uma mulher, de que tem intimidade com Deus, tenha cuidado. Porque se falar com um servo ou uma serva de Deus que tem intimidade com Deus, Deus pode descer na tua tenda e dizer, por que tu se meteu com ele? Quem se mete com o meu servo vai se meter comigo. Quem toca no meu servo toca em mim. Quem tenta tocar nele é a mesma coisa que tocar na menina dos meus olhos. Porque no livro dos Salmos está escrito, não toqueis nos meus ungidos e nem maltratareis os meus profetas. Eu sou o Senhor. Não se pode tocar naquilo, não se pode tocar no servo de Deus. Não toquei nos meus ungidos e não maltratarei os meus profetas. Esse é perigo escalado aí, igreja. Olha o que Deus vai fazer. Deus vai deixar um presente para aqueles que falaram contra Moisés e era irmã de Moisés. Olha, vamos continuar no texto. Olha o que ele diz, ó. Então a ira do Senhor se acendeu contra eles, meu pai. Olha aí o que Deus diz. Primeira coisa, a ira do Senhor contra eles acendeu-se e retirou-se. A nuvem se afastou e sobre a tenda, e eis era leprosa. Ó, olha o que o texto diz. E a ira do Senhor se acendeu contra Miriam. Não, versículo de número 9. A ira do Senhor contra eles. Contra eles. Agora presta atenção. Olha para cá. Olha para cá, irmãos. Preste atenção. Eu quero que vocês digam qual é a diferença dessas duas palavras. Qual a diferença? Um está no singular e outro no plural. A ira do Senhor se acendeu contra esse ou contra esse? A ira do Senhor é contra os? Eles. Contra os dois, sim ou não? Sim. E porque a lepra pegou só em Miriam? Vamos ler. E a nuvem se desviou sobre a tenda. E a nuvem se afastou de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava... E Arão? Arão não está leproso. Arão ficou leproso? Não. Só Miriam? Ele clamou, né? Não. Pelo que Arão são 6 anos. Eu vou colocar para vocês depois um vídeo para vocês verem. Na Bíblia Pentecostal tem. Em uma página dela tem, eu não lembro o número da página, no livro do Êxodo. Deus não deixou ele leproso por uma coisa, por causa de uma... Ó. A roupa sacerdotal.
A roupa sacerdotal. Essa roupa não deixou Arão ficar leproso. Por quê? Porque se Arão tivesse essa roupa, ia ficar leproso. Como ele usava roupa sacerdotal, a lepra não podia pegar. Porque se a lepra pegasse em Arão, o que ia acontecer? O sacerdócio ia ser profanado. A ira de Deus se acendeu contra eles, rapaz. A ira se acendeu contra eles. Deus, até Deus pode se irar contra você. Mas se tiver vestido de uma roupa sacerdotal, nem o castigo dele chegará até você. Porque a roupa sacerdotal te guarda. A roupa ministerial vai te guardar. Aqui é a roupa do ministério que a gente temos que vestir. E no peito havia aquelas pedras preciosas. Agora, veja o que o Senhor fez para tentar pegar Arão. Livro de Números, capítulo 22. Vamos lá. Olha o que o Senhor vai fazer com Arão. Números, capítulo 22. Vamos para Números, capítulo número 22. 22 é Balaão. 22. Vai. 22, a morte de Arão. Ou então Números 33 e 38 também tem. Então partiram de Cádiz os filhos de Israel. Toda a congregação foram ao Monte Or. E disse o Senhor a Moisés e Arão, no Monte Or, nos confins da terra de Edom: Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que deu aos filhos de Israel, pois foste rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Toma Arão e Eleazar, seu filho, faze-o subir ao Monte Or, e depois despe Arão, ou tira sua roupa das suas vestes, e vestes com elas Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido e a seu povo, e ali morrerá. Olha o que Deus está dizendo: para mim matar Arão, você tem que tirar a roupa dele. Tem que tirar a roupa dele. Quando você tirar a roupa dele e colocar a roupa em Eleazar, eu mato ele. A Bíblia diz, irmão, Deus escolheu o dia que o cabo ia morrer. Imagine você. Se você está com um obreiro e Deus disser: sobe aquele monte ali. Leva, mano, mas você que eu vou matar ele lá. E aí? O que você imaginava? Deus escolheu o dia para isso, irmão. Ele disse: eu vou matar ele. Tira a roupa dele, porque chegou a hora de eu recolher. Chegou a hora de eu recolher. Mas Senhor, Moisés, Senhor, vou recolher ele. Chegou lá, tirou a roupa. Quando Deus tirou a roupa, o Jeová vem, Miguel já está esperando. Arão caiu para trás. Por quê? Porque quando você está vestido com a roupa ministerial do ministério, até Deus para tocar em você, porque Deus respeita o reino dos homens, e Deus respeita o que Ele entrega aos homens, e nem Ele interfere para te tocar. Ele mesmo não vai interferir, porque Deus entregou a autoridade à terra ao homem, e Deus não interfere naquilo que Ele entrega para o homem. E a Bíblia diz que Ele veio e depois veio matar Arão. Para matar Arão teve que tirar suas vestes. Irmãos, este é um dos perigos. É quando você tenta se igualar com quem tem a autoridade de Deus, ou você tenta perseguir ou falar de quem é ungido pelo Senhor. Esse é um dos perigos. Olha o que aconteceu com Arão. Olha o que aconteceu com Miriam. Foi trágico. É perigoso. Esse é mais um dos perigos da igreja. Sexta aula.